Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 7 de fevereiro, nosso texto está em Gênesis, no capítulo 40. Lembrando a todos de inscreverem-se no nosso canal do YouTube Karen à Mesa com o Pai, ativar as notificações do sininho e, se você tem gostado, compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos lá, nosso texto em Gênesis, capítulo 40. Aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhes responderam: Temos sonhado um sonho. Ninguém há que o interprete. José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas, as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro. As aves comerão a tua carne sobre ti. Aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio de seus servos, e fez tornar o copeiro Mor seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Novo Testamento, livro de Marcos, no capítulo 10. Levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: Que vos mandou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhes:
pela dureza do vosso coração, vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhes: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no aterrorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? Eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com o qual sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizado com o batismo com o qual sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João.
Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Velho Testamento, livro de Jó, no capítulo 6. Então Jó respondeu e disse: se a minha mágoa retamente se pesasse e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebo o meu espírito. Os terrores de Deus se armaram contra mim. Porventura, zurrará o jumento montês junto à relva? Berrará o boi junto ao pasto? Ou comer-se-á sem sal que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me, soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que se prolongue a minha vida? É porventura a minha força a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que o deixasse temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como uma torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e neles se esconde a neve. No tempo em que se derretem com o calor e se desfazem e se aquentando desaparecem no seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Temá os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado e chegando ali se confundem. Agora sois semelhantes a eles, viste o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes? Ou livrai-me da mão dos opressores? Ou redimi-me das mãos dos tiranos? Ensinai-me e eu me calarei, dai-me a entender em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão! Mas que é que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões dos desesperados são como o vento? Mas antes, lançai sorte sobre os órfãos e especulai com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua?
Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Amém? Então hoje nós entendemos no livro de Gênesis que precisamos tomar muito cuidado com a ingratidão. A ingratidão pode fazer agravar a injustiça, porque José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, que tivesse misericórdia dele. E ele não se lembrou. Quando tudo lhe foi bem, ele não se lembrou daquele que fez bem a ele. E aqui em Jó, o versículo 14 diz: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão. Foi isso que aconteceu lá na prisão. José estava aflito, ele falou para o copeiro: eu estou aqui sem culpa alguma. E ele não mostrou compaixão. Nós devemos ser vigilantes e servir, como recomenda o capítulo 10 de Marcos. Ser vigilantes porque o reino está próximo e servir sem querer dominar as pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos pelo teu amor e muita misericórdia. Neste dia, clamamos que o Senhor possa nos tornar alertas quanto à gratidão e à justiça, fazendo-nos, Pai, vigilantes, sóbrios e servos em todo o tempo, e que aqueles que estiverem aflitos ao nosso redor possamos demonstrar compaixão, refletindo assim o caráter de Cristo em nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!